conhecer o caso de Antônio Vilas Boas, um dos casos mais detalhados da ufologia brasileira. Em 5 de outubro de 1957, em São Francisco de Sales, Minas Gerais, Antônio Vilas Boas, que tinha uma fazenda, terminou seu trabalho com seu trator e, como de costume, foi para casa para tomar um banho, jantar, e nesse dia especificamente haveria na fazenda aí uma festa. Então todos iriam dormir um pouco mais tarde. Era uma noite quente, por volta das 11 da noite, o Antônio conversava com o seu irmão em um dos quartos da casa. Por causa do calor, ele resolveu abrir a janela. Foi quando ambos notaram que lá fora, perto do curral, havia uma luz muito branca que parecia um farol de carro, mas que vinha de cima. Ele e o irmão dele ficaram assustados, já que nessa região, assim como em outros locais rurais, são comuns histórias de assombração, por exemplo. Então, o irmão do Antônio falou para ele fechar a janela e tentar esquecer aquilo, fingir que aquilo não aconteceu. Porém, o Antônio ele ficou curioso, porque parecia que não era algo sobrenatural. Ele voltou então alguns minutos depois a abrir a janela e notou que aquela luz veio em sua direção. Ele fechou a janela então rapidamente de susto e o barulho foi tão grande dele fechar a janela que ele acabou aí assustando as pessoas que estavam na casa, porque a janela bateu. E logo depois disso a luz se apagou e mesmo assustados todo mundo foi dormir. Nada estranho aconteceu durante aquela noite, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, até que em 14 de outubro, o Antônio trabalhava com o trator arando o campo, acompanhado aí de um outro irmão que ele tinha. De repente, eles viram uma luz muito forte ao norte da fazenda. Parecia que tinha algum objeto dentro dessa luz, mas não dava para ver direito por causa da luminosidade. Essa luz se movimentou muitas vezes no céu e emitia feixes de luz em várias direções, até que finalmente desapareceu. No dia 15 de outubro, à noite, exatamente à 1 da madrugada, o Antônio viu de repente uma estrela vermelha no céu. Ele estava sozinho e percebeu que ela começou a aumentar rapidamente de tamanho, como se ela estivesse vindo em sua direção. Em poucos instantes transformou-se em um objeto em forma oval, fortemente luminoso. O Antônio, curioso, percebendo a velocidade que aquilo se deslocava, decidiu então usar aí o seu trator para, quem sabe, seguir aquela coisa. Foi quando, num piscar de olhos, de repente o Antônio percebeu que o objeto luminoso já estava acima dele, acima do trator, onde parou e desceu até aproximadamente a 50 metros de altura, com aquela luz forte iluminando ele, o trator e tudo que estava ali em volta. Nesse momento, essa luz era levemente avermelhada. O Antônio ficou apavorado e sem saber o que era aquilo. Vendo a velocidade daquela luz, ele viu que não teria como fugir com o trator, então ele ficou imóvel ali pensando no que fazer cerca de 2 minutos, até que o objeto luminoso se moveu para frente dele e parou de novo a cerca de uns 15 metros de distância e começou então a descer para o solo. E pela primeira vez, o Antônio viu que era um aparelho estranho, meio arredondado, todo rodeado de pequenas luzes que eram meio roxas e com uma luz parecendo um farol, que nesse momento estava vermelha. Esse objeto tinha 3 hastes de metal que eram grossas na base e iam afinando nas pontas. Na parte superior havia uma coisa grande que girava a uma velocidade enorme, também emitindo uma fonte de luz fluorescente, também avermelhada. Essa luz foi mudando de cor para uma cor esverdeada no momento em que o aparelho descia, e aquilo pareceu tomar a forma de um prato circular ou uma cúpula achatada quando visto já no chão.
O Antônio já estava decidido a fugir, ele ligou o trator, mas a alguns metros adiante o trator simplesmente parou de funcionar completamente. E ele então pulou do trator, tentou correr, mas depois de alguns passos ele sentiu que o seu braço foi agarrado por alguém. Aparentemente, alguém mais baixo que ele, vestido com uma roupa estranha, uma espécie de macacão bem justo, feito de um tecido meio grosso, de cor cinzenta, com listas pretas em alguns lugares específicos. Essa roupa ia até o pescoço, onde se unia com uma espécie de capacete, feito de um material da mesma cor, que parecia mais duro e reforçado, atrás e na frente, onde haviam lâminas de um metal fino, uma delas triangular à altura do nariz. Esse tal capacete escondia tudo ali da cabeça, deixando ver apenas os olhos daquele ser por trás de dois vidros circulares parecidos com lentes de óculos. É óbvio que essa descrição ela não pode ser vista aí no meio do campo, no escuro, no momento que seguraram o braço dele. Ali ele estava em desespero, não dava para enxergar nada direito. Tudo, na verdade, foi visto após o Antônio ser levado para dentro daquele objeto que acabara de pousar. Ele tentou ainda lutar com aquilo, que estava puxando ele chegou a empurrar, a espernear, mas ele foi segurado por outros seres e aí ele não conseguiu mais escapar. Uma porta nesse objeto se abriu e então eles entraram. Lá dentro, então, ele pôde ver aí todos os detalhes das roupas. Era uma sala muito bem iluminada e ele também viu através dessa parte de vidro do capacete que os olhos daqueles seres pareciam bem menores do que os nossos, do que os humanos. Todos tinham olhos claros, azulados. Acima dos olhos, os capacetes tinham o dobro da largura de uma testa normal. Acima do meio da cabeça saíam 3 tubos circulares e prateados. Um no centro e mais um de cada lado. Eles eram lisos e se dirigiam para trás e para baixo, curvando-se na direção das costas, onde se ligavam à roupa, uma na altura da coluna vertebral e os outros 2 para cada lado se fixavam abaixo dos ombros, a uns 4 dedos abaixo das axilas. As mangas desse macacão eram compridas e juntas, indo até os punhos, onde se continuavam por luvas grossas, da mesma cor, com 5 dedos. Era praticamente uma espécie de uniforme, já que todos ali estavam vestindo essa mesma roupa e tinha na altura do peito também uma espécie de escudo vermelho, como um brasão, e desse escudo no centro dele tinha aí uma tira prateada ou que parecia de metal, que se unia a um cinto largo, justo e sem fivela. As calças eram também justas, não havia separação entre o tornozelo da calça e os sapatos, que se continuavam um pelo outro, fazendo parte de um mesmo conjunto. A escada por onde ele entrou era estreita, tinha um corrimão onde ele tentou se segurar ali para não ser levado para dentro, mas ele foi impedido de ficar ali segurando. Lá dentro, essa sala era quadrada com paredes de metal polido, iluminada com uma luz fluorescente que vinha do teto. E quando essa porta se fechou atrás dele, ele chegou a olhar, mas o encaixe dela ali era tão perfeito que mal dava para saber aonde era essa porta. Dali, o Antônio foi levado então para uma outra sala, parecida, mas nessa havia aí no meio uma coluna de metal e num dos cantos tinha uma espécie de mesa com várias cadeiras sem encosto, como bancos giratórios. Apesar de tudo parecer ser de metal, era tudo branco. Nessa sala também tinham mais seres vestidos com a mesma roupa. O Antônio então ficou ali de pé, ainda sendo segurado, quando ele pôde ouvir alguns sons vindo desses seres que pareciam conversar entre si. Mas não era nenhum idioma da terra, pareciam como sons de animais, eram meio que grunhidos, alguns finos, outros mais graves e longos. Era tão estranho que o Antônio chegou a se arrepiar ouvindo aquilo. Depois de algum tempo, os seres começaram a despi-lo, mesmo contra sua vontade, apesar de em nenhum momento serem violentos.
Porém, o Antônio ele não conseguia evitar que as suas roupas fossem tiradas. Quando ele já estava nu, um dos seres se aproximou dele com algo que parecia uma esponja. E então começou a passar nele, no corpo dele, um líquido grosso como se fosse um gel, sabe? Um álcool em gel. Mas que não tinha cor, não tinha cheiro. Ele sentiu que aquilo estava bem gelado quando foi passado no corpo dele, mas em instantes ele já estava seco. Nesse momento, ele foi levado para outra sala. No alto da porta tinha uma espécie de um letreiro luminoso com símbolos, como se fosse algo escrito, mas obviamente não era nada que ele pudesse entender, não era nenhum tipo de letra que ele conhecia. Nessa sala, os seres se aproximaram dele com tubos que em uma das pontas tinha uma ventosa e na outra um recipiente. Esse tubo foi colocado na região do rosto do Antônio e em instantes ele pôde ver o seu sangue fluir pelo tubo até aquele recipiente. Mas isso sem causar nenhum tipo de dor. Ele só sentia que a pele estava sendo sugada. Passado isso, ele ficou sozinho naquela sala durante um tempo. Pelo tempo mental que ele contou, assim, seria mais ou menos uma meia hora. No centro dessa sala havia uma espécie de cama, mas era uma coisa muito simples, era só um local com algo macio em cima, parecido um colchão, sem muitos detalhes, onde ele então se sentou, já que ele estava cansado, e começou a notar aí, olhando à sua volta, que no teto tinham furos, onde estava saindo uma fumaça que tinha um cheiro de pano queimado. Esse cheiro acabou deixando ele um pouco enjoado, ele vomitou algumas vezes. Foi quando ele começou a pensar que talvez a intenção agora fosse matá-lo. De repente, houve um ruído de uma porta abrindo, o que fez ele ficar atento, e então ele pôde ver entrar nessa sala uma mulher, ou um ser que parecia uma mulher. Ela estava nua e, apesar de um rosto diferente dos padrões humanos, ela era bonita. Ou pelo menos ele a enxergou como um ser atraente naquele momento. Ela tinha cabelos loiros, quase brancos, era um cabelo muito ralo e liso. Os olhos eram azuis e grandes, mais compridos do que circulares. Eram como olhos orientais, só que de um tamanho maior. O nariz era pequeno, o contorno do rosto tinha maçãs salientes que alargavam a face, terminando num queixo pontudo, com lábios finos e orelhas pequenas. O Antônio disse que o corpo dela era muito bonito, os pés eram pequenos, as mãos, apesar de finas e compridas, tinham dedos de humano. A pele dela era clara, tinha sardas nos braços e os pelos da pele eram avermelhados. Essa mulher se aproximou do Antônio até que o seu corpo tocasse o dele, e foi quando, mesmo que assustado, ele começou a sentir um desejo incontrolável por ela. Na cabeça dele, ele sabia que aquela situação era assustadora, mas o corpo dele parecia não ter mais ligação com a mente. Eles acabaram então tendo ali algumas relações sexuais. Ao mesmo tempo que o Antônio sentia que o seu corpo estava ali no momento de prazer realmente, a sua mente estava muito assustada. Ele tinha medo inclusive dos sons que aquele ser fazia, pois para ele pareciam grunhidos de algum animal e não sons de um humano, o que deixava ele muito assustado. Depois de algum tempo, durante essas relações, a criatura então começou a evitar o Antônio e se afastar, como quem já não quisesse mais continuar ali aquele momento. Foi quando ele também se afastou e então uma porta se abriu e os dois seres levaram essa mulher, que antes de sair, virou-se para o Antônio, apontou para a barriga dela, aparentemente esboçou um sorriso e depois apontou para o céu. Depois disso, outros seres, vestidos com aquela roupa que parecia uniforme, trouxeram a roupa do Antônio e ele pôde se vestir. E nesse momento ele percebeu que o isqueiro dele não estava no bolso da calça, porém ele não sabe se eles pegaram o isqueiro dele ou se ele perdeu antes de entrar, mas ele nunca mais viu esse isqueiro. Eles o levaram então de volta para a sala onde ele estava antes, que tinha uma mesa com os bancos giratórios, e o Antônio começou então a pensar em pegar algo ali dentro para quando ele saísse, ele pudesse provar a sua história, porque ele não queria que as pessoas achassem que ele estava louco. Então ele começou a olhar à sua volta, vendo o que ele poderia pegar e poder levar para fora dali.
foi quando ele observou que na mesa havia um objeto que era uma caixa que tinha uma tampa de vidro que estava protegendo um tipo de mostrador, como se fosse um relógio despertador. Naquela caixa havia um ponteiro e uma certa marca preta no lugar que correspondia aí, por exemplo, às 6 horas. Eram marcas iguais que existiam também nos pontos correspondentes, onde seriam 9 horas e 3 horas e no lugar do meio-dia. Só que nesse local do meio-dia haviam 4 marquinhas pretas, uma do lado da outra. Aqueles seres olhavam para esse objeto algumas vezes, o que deu a ideia para Antônio de que isso seria uma espécie aí de relógio. Ele então se aproximou devagar do objeto para tentar pegá-lo sem ser abruptamente, para não assustar aqueles seres. Ele pegou, notou que aquilo tinha mais ou menos uns 2 quilos, mas logo que um dos seres viu ele pegando aquilo, ele se aproximou rapidamente e arrancou das mãos de Antônio, chegando a empurrá-lo. Assustado, então, Antônio ficou encostado na parede, meio que imóvel, mas ao mesmo tempo ele tentava raspar com os dedos na parede, tentando arrancar uma lasquinha que fosse, só para provar que de fato ele esteve ali, que aquilo aconteceu. Mas ele não conseguiu porque as paredes eram muito lisas, como metal polido, como eu falei no começo. Depois de algum tempo, um dos seres fez sinal para que o Antônio o seguisse. Ele foi levado então para a porta na qual entrou naquela nave, digamos assim. O Antônio então foi deixado perto do seu trator, o OVNI então se fechou, levantou o voo, partindo numa velocidade impressionante, sumindo no céu em poucos segundos. O Antônio, ainda chocado com tudo, olhou para o seu relógio e eram 5:30 da manhã, ou seja, ele passou ali dentro mais ou menos 4 horas e meia. Ele pegou então o seu trator, que voltou a funcionar normalmente, e ele partiu para casa assustado. Ele só contou esse fato para a mãe dele, que não conseguiu entender muito bem o que tinha acontecido com ele. Nos dias seguintes, ele passou a ter insônia, cansaço, dores pelo corpo, náuseas, dores de cabeça, perda de apetite, ardência nos olhos que ficavam lacrimejando quase que permanentemente, lesões, ou seja, manchas na pele amareladas que levaram de 10 a 20 dias para sumir. Haviam também pequenos nódulos avermelhados de onde saiu uma espécie de pus amarelado. O Antônio então decidiu procurar um farmacêutico local no intuito de aliviar os problemas decorrentes desse contato. Ao ser examinado, os médicos disseram que ele apresentava características de exposição à radiação. Esse farmacêutico soube então da sua história completa e recomendou que ele procurasse um ufólogo. A história só foi realmente contada anos depois, em 62, ou seja, 5 anos depois, e só veio ser totalmente conhecida, ou seja, tornou-se pública no fim de 1966. Isso porque o Antônio não gostava de contar o que aconteceu, porque ele achava que seria taxado de louco. Só com muita conversa de ufólogos que garantiram que não iam julgá-lo, depois que ele adquiriu confiança nessas pessoas, viu que eram realmente pessoas que pesquisavam esse tipo de história ao redor do mundo, aí sim ele resolveu contar essa história, ou seja, depois de alguns anos. Ou seja, o Antônio, ele nunca quis usar essa história para ter fama. Ele acabou aí vivendo uma vida comum como ele queria, Ele estudou direito, ele se casou, teve 4 filhos e morreu em janeiro de 91, aos 56 anos, de hemorragia na região do cérebro, após um aneurisma por causa da hipertensão arterial que ele sofria. Essa é uma das mais detalhadas histórias e eu busco sempre essas com mais detalhes porque pelo menos para mim são as mais interessantes, não por isso que eu trago para o canal. Comenta aqui embaixo se você conhece essa região de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, se alguém já te contou essa história por aí, se você acredita realmente na história do Antônio ou acha que é simplesmente alguma alucinação que ele teve ou uma mentira. Eu espero que você tenha gostado de saber dessa história, deixe seu like. Por enquanto é só, e até mais. Conheci.